45 anos já é um bom tempo. É um bom tempo aí. Como era a cidade quando você chegou ou quando era criança? Há 45 anos atrás, isso, em 1980, a cidade era pequena, né? Não tinha quase nenhuma rua asfaltada, a maioria das ruas eram de chão batido, poeira. Não tinha muitos habitantes nesses loteamentos, tinha poucas pessoas, eu lembro bem isso. E daí não tinha muitas escolas, Estrutura não era boa? pouca estrutura. Por exemplo, não tinha ônibus para Curitiba, aí pela Cachoeira, não chegava ônibus aí em Tamandaré. Aí não chamavam aí do Chico Louco, né? Aí não tinha ônibus. Aí depois, mais tarde, que um ônibus velho começou a fazer esse trajeto aí, né? Então veja como mudou isso aqui. Desde aquela época foi mudando aos poucos. Isso não aconteceu como se fosse um milagre, né? Sim. Foi mudando e melhorando essa estrutura. E tá como está até hoje, que está melhorando cada vez mais, né? Quais mudanças mais marcaram a sua vida aqui em Almirante Tamandaré? Bom, na minha vida foi que eu passei a trabalhar também aqui na Carpa Emater, com assistência técnica, extensão rural para os agricultores, né? Então foi assim, muito importante isso, porque na época não existia energia elétrica aí no interior de Almirante Tamandaré. E ainda por cima, o Campo Magro era junto, era um grande município aí. O distrito de Campo Magro pertencia para Almirante Tamandaré. Então foi feito um grande projeto de eletrificação rural, que eu acho que o mais importante da minha vida foi esse projeto, que possibilitou de ter energia elétrica para os agricultores todos. Mais de 4.000 propriedades foram eletrificadas na época. Mudou muito a cidade? Então mudou muito na época. E depois a cidade também foi mudando, com estrutura e reformas e novas escolas foram sendo construídas e ampliadas e aumentadas, né? Sim. Quais são as tradições culturais que você lembra de antigamente? Uma que você lembra? As tradições culturais, a gente tem que voltar e lembrar como que eram esses imigrantes, né? Então os imigrantes aqui eram italianos, né? E poloneses, né? E alguma coisa de outras etnias, um pouco de alemães também, mas o que predominou aqui eram os italianos e poloneses, que a gente chama ítalo-brasileiros e polono-brasileiros, né? Então eles conservam, principalmente a parte religiosa, né? A parte religiosa católica, conservam muito, tanto os italianos como os poloneses, ou polacos, que a gente chamava aí. E então, muitas dessas famílias, inclusive, passaram a ter padres dessas famílias, né? Ou freiras também, né? Então essa parte cultural que é muito importante e até preservada até hoje. E existe também o folclore, né? Folclore polonês, tem o folclore italiano, que o pessoal também faz. E no final do ano, lá no ano novo, né? Lá no finalzinho também tem umas tradições polonesas, que eles visitam as casas, né? E fazem as rezas e fazem o płatek. O płatek em polonês é um tipo de uma... como é que chama isso aí, Flávia? Seria que na hora da missa o padre dá? Como é que chama isso? Comidinha? Não, é a hóstia. Hóstia é um tipo de hóstia que um oferece para o outro, né? Isso é bem cultural. Um oferece para o outro desejando felicidades, desejando um próspero ano, é um tipo de hóstia chamado de opłatek. Opłatek em polonês significa pagamento.